Olá pessoal, na aula de hoje falaremos sobre o desenvolvimento sustentável, que é um tema frequentemente abordado no ensino médio nas aulas de geografia e também nos exames do Enem. Vamos lá? Bom, ao falarmos de desenvolvimento sustentável, automaticamente falamos sobre o desenvolver de uma região sem comprometer necessariamente as gerações futuras. Ou seja, aproveitamos de nossa terra hoje, mas permitimos que dela nossos descendentes possam também aproveitar. Nessa intenção, abordamos de início sobre o processo de conscientização. Nesse processo, fazemos referência ao desenvolvimento que garante a satisfação das necessidades humanas atuais e futuras. Essa definição, proposta de início em 1987 pela Comissão Internacional para o Ambiente e Desenvolvimento, ela refletia a tomada de consciência iniciada na década de 70 sobre as contradições e limites do desenvolvimento econômico. Pela primeira vez, distinguiu-se o desenvolvimento sustentável do desenvolvimento insustentável, que põe em perigo as condições de existência das gerações futuras. Na verdade, a ideia do desenvolvimento sustentável surgiu como uma reação às consequências da industrialização, por exemplo, a deterioração do meio ambiente, o esgotamento dos recursos naturais e também a desigualdade na distribuição de riqueza e da pobreza. Vejam esta imagem. Nessa imagem, vemos um diagrama bastante corrente em encontros em prol da defesa do meio ambiente, com alguns tópicos que são abordados como preservação e conservação ambiental, desenvolvimento social, desenvolvimento econômico e as formas como esses temas se interrelacionam. Bom, o processo de conscientização sobre a necessidade de impor limites ao crescimento econômico teve como consequência a procura de um conceito alternativo da palavra desenvolvimento. Ou seja, o que é realmente desenvolvimento? Bom, o progresso foi definido pela primeira vez como a expressão desenvolvimento sustentável, que se refere a criar condições de vida dignas em harmonia com a natureza, sem prejudicar as gerações futuras. Bom, vários acontecimentos surgiram em diversas partes do mundo, baseados em conferências, encontros, protocolos, etc., com o intuito de debater este assunto e estabelecer metas. Dentre eles, citamos aí a Conferência do Rio de Janeiro e nela a Organização das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, que foi realizada no Rio de Janeiro em 1992, chamada Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, na época também chamada de Rio 92 ou também Eco 92, internacionalmente conhecida como Cúpula da Terra. Nela participaram representantes de diversos países e muitos chefes de Estado e de governo. O princípio do desenvolvimento sustentável foi a base das ações a serem tomadas na agenda para o século XXI, que foi a chamada Agenda 21. A partir deste encontro, vários outros surgiram, como vemos aí nesta próxima imagem. Um dos vários encontros com o propósito de se discutir sobre os parâmetros e medidas a serem adotadas de acordo com as próprias decisões da Agenda 21. Vejam só, a Rio 92 contribuiu para chamar a atenção das autoridades e dos empresários para os problemas ecológicos e para a necessidade de contemplar esses problemas nas regras de padrões internacionais e também do próprio direito internacional. No entanto, muitas das expectativas geradas pela conferência não se cumpriram, apesar de terem sido criados aí conselhos nacionais, os chamados comitês de desenvolvimento sustentável em mais de 80 países, os avanços reais foram bem pequenos. Os governos dos países industrialmente desenvolvidos renunciaram aos compromissos assumidos na Rio 92 e nas suas políticas continuou a predominar a própria filosofia do liberalismo econômico. Principalmente por quê? Bem, a resposta é óbvia. Seria um prejuízo econômico para esses países, visto que parte de suas riquezas surgiram a partir da exploração do solo e das riquezas de cada região.
A exploração sem controle dos recursos naturais ampliou-se, incrementaram-se os conflitos armados devido à luta pelo acesso a esses recursos e, inclusive, aumentou a polarização da riqueza e da pobreza. Vejam este mapa. Reparem que neste mapa consta em vermelho o país que se negou a atender às propostas do chamado Protocolo de Quioto. Por exemplo, trata-se dos Estados Unidos da América. É importante salientarmos que estes resultados decepcionantes do desinteresse de alguns países tiveram diversas causas. A principal delas foi a aceleração da globalização econômica, que recebeu um grande impulso depois da Guerra Fria. No fenômeno da globalização, por exemplo, os fatores externos adquiriram um significado crítico para muitos países em vias de desenvolvimento, pois estes países precisavam se desenvolver, embora tivessem que agredir o meio ambiente, ainda que fosse um pouco. Outras causas do fracasso dos compromissos surgidos da Rio 92 foram o caráter consumista e também o próprio egoísmo nacional, que constituem sérios obstáculos para o cumprimento dos princípios do desenvolvimento sustentável, de forma que cada país pensou em si e não na coletividade, não na humanidade de modo geral. Vejam a próxima imagem. Nesta imagem vemos aí o ganhador do Prêmio Nobel da Paz em 2007, o ex-candidato à presidência dos Estados Unidos, o Al Gore, que é um militante nas causas ambientais que vem alertando o mundo através de conferências e destacando aí o descaso dos países industrializados e de toda a população mundial indiretamente. Ocorreu também a Conferência do Milênio, que, ao perceberem durante vários anos que personalidades públicas de prestígio esforçaram-se para estabelecer bases éticas globais do desenvolvimento sustentável, o resultado desse esforço foi a chamada Carta da Terra, no ano de 2000, que foi uma espécie de código de ética do planeta. Bem, perante o agravamento dos problemas globais, a Organização das Nações Unidas elaborou a Declaração do Milênio. A comunidade internacional, por meio de índices quantitativos e prazos, fixou pela primeira vez compromissos nas áreas mais essenciais do próprio desenvolvimento mundial. Nessa Conferência do Milênio, realizada em setembro do ano 2000, os chefes de Estado e de governo, eles comprometeram aí, por exemplo, a reduzir pela metade até o ano de 2015 o número de pessoas cujo rendimento diário é inferior a $1. Também planejaram reduzir pela metade o número de pessoas que passam fome. Essa imagem que vemos aí é uma foto conhecida em todo o mundo, que é a imagem de um abutre esperando uma criança desnutrida morrer e se aproxima dela. Esta cena, que particularmente aconteceu num país africano chamado Sudão, é muito comum em várias partes do mundo, mas principalmente no continente da África. Nessa própria imagem aí vemos um outro compromisso, que é reduzir pela metade o número de pessoas que não têm acesso à água potável. Também garantir a todas as crianças a possibilidade de receberem educação escolar básica e terem acesso a todos os níveis de ensino. E ainda reduzir em cerca de 75% a taxa de mortalidade das mães e em cerca de 66% a das crianças menores de 5 anos de idade. E ainda deter o avanço da AIDS, da malária e de outras doenças infecciosas. E ainda garantir uma melhoria substancial até o ano de 2020 das condições de vida de aproximadamente 100 milhões de habitantes das zonas marginalizadas. Reparem que grande parte dessas imagens representam exemplos de circunstâncias mais comuns nos países subdesenvolvidos. Inclusive, é justamente este um dos fatores que motivam aí o desinteresse dos países desenvolvidos. Não é problema deles. Bom,
E para cumprir estes objetivos, sabemos que é necessária uma mudança nas relações econômicas entre os países desenvolvidos e os países em desenvolvimento ainda, bem como o aumento da ajuda financeira para o desenvolvimento dos países mais pobres, principalmente. Outra conferência que também merece nosso destaque foi a Conferência de Joanesburgo. Ela foi realizada de 26 de agosto a 4 de setembro do ano de 2002, na cidade de Joanesburgo, que é uma das principais cidades da África do Sul. Este encontro foi a Conferência Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável, na qual prestigiadas organizações internacionais e não governamentais apresentaram propostas para garantir um desenvolvimento sustentável e participaram milhares de autoridades e profissionais da comunicação. A imagem a seguir mostra uma das propagandas da conferência na época, a conferência aí na cidade de Joanesburgo. Apesar das divergências relativas às prioridades e aos planos de ação, foram confirmados os chamados Objetivos da Agenda 21 e estabeleceu-se um acordo para a sua realização nos próximos anos. Este se refletiu nos documentos mais importantes da conferência, que era a Declaração de Joanesburgo e também o Plano de Implementação. Também se estabeleceram vários compromissos. Até o ano de 2015, recuperar os recursos pesqueiros marinhos que são ainda subexplorados. Também até o ano de 2010, eles pensavam em diminuir a destruição da biodiversidade. Até o ano de 2005, propunham também suprimir a produção de produtos químicos que são tóxicos, assim como incrementar a utilização de fontes de energia renováveis. Inclusive, este último ponto da substituição das energias por energias renováveis foi atribuída aí a categoria de problema urgente, mas a proposta de tomada de decisões concretas não foi aprovada novamente devido às objeções dos Estados Unidos da América. E na Conferência de Joanesburgo foi dado um passo importante na colaboração entre a ONU, os governos, as grandes empresas e também as próprias organizações civis, no que diz respeito à mobilização de recursos para a solução dos problemas globais relacionados com o desenvolvimento sustentável. Os governos assumiram compromissos concretos em basicamente 5 áreas consideradas prioritárias. Por exemplo, o fornecimento de água potável, o fornecimento de energia de qualidade e, como eu disse, energia renovável até mesmo. Também a questão da saúde pública, da agricultura e também, um problema grave para nós, a conservação da biodiversidade. Admitiu-se também aumentar para 2 bilhões de pessoas o acesso às fontes atuais de energia e, da mesma forma, deixar de subsidiar a produção de energia ecologicamente prejudicial para o meio ambiente. E assim, como apoio a esta decisão, as principais empresas energéticas assinaram um acordo para a realização de projetos energéticos ecologicamente limpos nos países em desenvolvimento. Foi especialmente significativa a declaração conjunta de 2 organizações tão diferentes quanto o Greenpeace Internacional e o Conselho Mundial Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável, no qual fazem parte os representantes de várias empresas transnacionais. Estas organizações, pessoal, estimularam os governos a demonstrarem a sua vontade e responsabilidade política, garantindo assim o cumprimento dos compromissos de defesa do meio ambiente, com base na Convenção da ONU sobre as Alterações Climáticas e também sobre o que já falamos, Protocolo de Quioto. Entre as iniciativas da cooperação da conferência encontram-se a nova estratégia de cooperação para o desenvolvimento da África,
cuja realização os países do chamado Grupo G8, as 8 economias maiores do mundo, se comprometeram a fornecer cerca de 6 milhões de dólares num período aí de 4 anos. Finalmente, sobre este tema, cumpre também ressaltarmos sobre os desafios do futuro. E o primeiro desafio incontestável é, obviamente, promover a paz, acabar com os conflitos locais e prevenir as ações de terrorismo internacional, principalmente. O segundo desafio é diminuir a pobreza, muitas vezes associada ao extremismo, à violência e ao crime organizado internacional. E, por fim, um terceiro desafio é evitar a poluição e a degradação do meio ambiente. E, por falar nisso, uma das consequências da poluição é o aquecimento global do planeta, que, por sua vez, é responsável por fenômenos como as alterações climáticas, a maior frequência e o maior poder de destruição de cataclismos naturais, o derretimento das geleiras, a redução da camada do gelo ártico, até mesmo o esgotamento dos recursos de pesca, a erosão dos solos, o desaparecimento de milhares de espécies de plantas e também de animais, e etc. E, por fim, vemos que estes 3 desafios citados estão intimamente relacionados. Para enfrentar o fanatismo, a criminalidade e o terrorismo, é preciso lutar contra a pobreza. E, do mesmo modo, para vencer a pobreza, deve-se garantir o direito universal sobre os meios de subsistência e os recursos naturais e a defesa do meio ambiente. O desenvolvimento e a defesa do meio ambiente são objetivos reciprocamente dependentes. Como exemplo, não se pode proibir os habitantes da bacia do rio Amazonas, por exemplo, de cortarem as árvores para plantar alimentos ou vender a madeira, já que eles não dispõem de outros meios de subsistência. Sendo assim, também não é possível, por outro lado, exigir dos países pobres que assumam medidas de alto custo para a proteção da natureza, sendo que esses países ainda precisam de um certo desenvolvimento. Concluindo este tema sobre o desenvolvimento sustentável, para fazer frente a essas contradições, é necessário estabelecer uma nova ordem mundial baseada nos princípios básicos de justiça e de igualdade, que teremos, por exemplo, que substituir os padrões atuais de desenvolvimento insustentável por um desenvolvimento ambientalmente saudável e socialmente responsável. E assim, pessoal, nós encerramos essa aula sobre o desenvolvimento sustentável. Além dessa nossa aula de hoje, sugiro que você estude mais a respeito deste tema e sobre o desenvolvimento sustentável, gostaria de sugerir um filme que é bastante conhecido já, mas caso alguém não tenha assistido, eu sugiro aí o filme Avatar, que trata um pouco desta questão do desenvolvimento sustentável. Então, pessoal, bons estudos e até a próxima aula.